Estamos de volta com a programação do EVEX 2021, online e em tempo real. Gostaríamos de agradecer mais uma vez as inúmeras instituições que nos ajudam a colocar o EVEX no ar, como a Megawatt Energy, a Universidade de Coimbra, a FGV Energia, a Universidade de Lisboa, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, entre tantas outras. Gostaríamos também de agradecer aos nossos inúmeros patrocinadores. Patrocínio Ouro, CEMIG, Governo do Estado de Minas Gerais, e ADEME, Agência para a Energia de Portugal. Patrocínio Prata, REN, Redes Energéticas de Portugal, Copel e Governo do Estado do Paraná. Patrocínio Bronze, Comerc Energia, Elexia Brasil, 2W Energia e Rolim Advogados. Vamos agora exibir um vídeo que a Comerc Energia enviou para todos nós comemorarmos, celebrarmos os 20 anos de atuação da empresa no setor de energia. O tempo traz aprendizado, experiência e a necessidade de mudança. Revisitamos nossos valores para evoluir. A nossa imagem e posicionamento precisam acompanhar essa transformação. A parceria, cuidado e motivo de existir sempre foi um só: o nosso cliente. E essa essência sempre esteve presente no nosso DNA e vai continuar existindo. Agora reimaginada, moderna, viva. Hoje estamos em todas as formas de energia e naquele que é o nosso maior ativo: você. Nós somos energia, somos diversidade. Escutamos atentos, pensamos, respiramos e reimaginamos juntos. Mudamos nossas cores para deixar ainda mais claro para onde estamos indo e o nosso lugar no mundo. Acreditamos na energia como inspiração para encantar pessoas e desenvolver negócios sustentáveis para todos. Agora é hora do novo. De tecnologias que geram resultados com excelência na experiência individual e coletiva em um só lugar. Reimagine o futuro com inovação. Reimagine o futuro com sustentabilidade. Reimagine o futuro com energia. Obrigado, Comerc, e parabéns por 20 anos de existência. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o painel da Energy Virtual Academy. Teremos o gosto de receber Ana Carla Petti, presidente da Megawatt Consultoria, para um mini curso sobre o custo da energia elétrica no Brasil, que será mediado por Lucas Frangiosi, também da Megawatt. Lucas, você me escuta? Sim, Caio, escuto sim. Tudo bem? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite de moderar a sessão da Ana. Ana, você me escuta? Escuto sim, Caio. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar a palavra, então, para o Lucas te apresentar e para você dar início ao seu mini curso aqui sobre o custo da energia elétrica no Brasil. Obrigado. Obrigado, Caio. Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Frangiosi, analista de inteligência regulatória e de mercado da Megawatt. Queria falar que é um prazer estar aqui hoje, né, nesse evento que traz temas que são muito importantes aí para o setor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Trazer essas discussões, acho que são fundamentais para permitir, né, a evolução e aprimoramento do setor elétrico, acho que de uma forma aí segura e sustentável. Nesse painel de agora, né, cumprimento também dou boas-vindas para Ana Carla Petti, né, presidente da Megawatt Consultoria. Ela é responsável pela gestão da equipe e dos negócios da empresa, e a Ana acumula experiência no setor de energia desde 2001, né, atuando em regulação setorial, análise de risco e gestão de portfólio contratual de energia. Passou pelas áreas de consumo, geração e comercialização nos mercados brasileiro e peruano, e empresas como Cepel, TBG, Braskem, Odebrecht Energia e também Comerc Energia. A Ana vai falar, né, sobre o custo da energia elétrica no Brasil, trazendo aí os desafios do mercado brasileiro, naquilo que diz respeito à geração, transmissão e distribuição de energia. Vai falar aí, né, das diferenças entre o mercado livre e o cativo e também trazer
pontos que são muito interessantes ali sobre as tarifas e os preços da energia, né? Bom, eu acho que eu não vou ficar dando mais spoilers sobre esse material, mas eu estou bastante ansioso aí pelo que vem por aí. Então, eu passo agora aí a palavra para a Ana, para que ela possa também fazer as suas considerações iniciais e também iniciar com a sua apresentação. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Obrigada. Obrigada, Caio, mais uma vez pelo convite de participar mais um ano do EVEX. E obrigada e boa tarde a toda a audiência desse mini curso, que, como o Lucas já adiantou, a gente vai tratar do custo, né, da energia no Brasil sob a ótica das componentes, né, desse custo, né, e tanto no mercado livre quanto no mercado cativo. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação com vocês, só um minutinho. Deixando ela aqui. Já está todo mundo vendo em tela cheia? Estamos sim, Ana. Então, ótimo. Bom, acho que para uma pequena introdução, né, para a gente entender aí o tamanho do Brasil, o Brasil é o 7º país que mais consome energia elétrica no mundo. Então, ele fica atrás da China, Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia e Alemanha. Então, é um país muito grande, né, e que tem muitos consumidores, a gente vai passar alguns números mais para frente, com um consumo bastante concentrado, né, na região sudeste do país, né, onde se concentram as principais áreas industriais, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e também os estados mais populosos, né, também. Então, o que o Brasil tem como desafio, né, para a composição desse custo de energia? Uma grande extensão territorial, que é o equivalente a 24 vezes o tamanho da Alemanha, então, o que traz desafios, né, de como integrar a geração de energia com o mercado consumidor, né, eu comentei que a carga é concentrada na região sudeste do país, mas hoje, né, com uma expansão muito forte na energia eólica, na energia solar, boa parte dessa expansão ocorre na região nordeste do país, então a gente tem desafios, né, de como transportar essa energia que é gerada em uma região do país para outra em que tem a concentração de carga. A gente tem os desafios das condições meteorológicas, em função de comportamentos distintos, né, do clima de região para região, e a gente tem uma matriz que é predominantemente composta por hidrelétricas, né, então um regime extremamente dependente do regime de chuvas, e como eu comentei, da eólica e do solar, a eólica expandiu bastante nos últimos tempos, né, então também a gente fica dependendo da velocidade dos ventos, né, da disponibilidade solar, e como essas fontes, elas se equilibram, né, com outras fontes mais firmes, como as usinas termoelétricas a gás natural. E são sistemas complexos, como eu comentei, né, com essa entrada massiva de renováveis, né, existe então uma variabilidade na oferta de geração, e o que leva, né, e uma necessidade que também consumidores, né, apoiem nesse sistema, né, tem um protagonismo desses consumidores, por exemplo, em mecanismo de resposta à demanda, que ainda é bem incipiente no Brasil, já se fez um programa piloto, né, agora, nesse ano, 2021, que a gente está passando por uma crise hídrica, foram incentivados alguns mecanismos de redução voluntária de demanda e também por economia e para consumidores, principalmente consumidores residenciais, mas então, agora, no Brasil, não é mais só uma gestão da oferta, mas também pelo lado da demanda. Bom, quais são os elos, né, das cadeias de valor? Só para a gente também fazer um breve comentário aí dos agentes, né, que atuam no setor aqui no Brasil. Então, a gente tem o setor de geração,
né? Os geradores são muitos e de diversas fontes, e eles que geram energia e injetam no sistema. No Brasil, existem mais de 10 mil usinas. Em termos de potência, né, o sistema é predominantemente hídrico, mas em termos de número de usinas, hoje a gente tem muitas usinas eólicas, muitas usinas solares também, e sendo uma grande expansão realizada hoje por essas duas fontes, eólica e solar. As transmissoras são responsáveis por transportar energia elétrica, então, injetada na rede, aí são as linhas de grande porte, né, com tensão maior ou igual a 230 kV, e hoje o Brasil tem mais de 145 mil quilômetros de linhas, então é uma extensão muito grande de linhas, uma gestão de operação muito complexa e hoje centralizada pelo Operador Nacional do Sistema. As distribuidoras, então, são responsáveis pela capilarização, né, dessa transmissão de energia, então elas são responsáveis pela chegada da energia elétrica nos consumidores finais, né, e também operam redes em tensão inferior a 230 kV, que é a tensão mínima de transmissão. E hoje, aqui no Brasil, são cerca de 105 concessionárias e permissionárias operando aqui no Brasil, nos diversos estados. Existe a comercialização. A comercialização é exercida, né, por empresas que são autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e tem como finalidade comprar e vender energia, principalmente no ambiente livre. Elas podem vender no mercado regulado, a gente vai ver daqui a pouco, mas principalmente elas operam no mercado livre. E elas compram de geradores ou de outros comercializadores e repassam também para outros geradores ou para outros comercializadores ou para os consumidores, né? E hoje em dia temos cerca de 400 empresas de comercialização. Certamente do dia em que essa apresentação foi feita para hoje tem um número mais atualizado, mas já são mais de 400 comercializadoras. E, por fim, né, os consumidores. E os consumidores, eles podem ser classificados de acordo com o ambiente de contratação em que se encontram. Por hora, o que é importante saber, como eu comentei no início, no Brasil tem quase 87 milhões de consumidores. Então, é um número bem grande de consumidores. É claro que a maior parte desse número está relacionado, né, aos consumidores residenciais. Bom, indo então agora para os ambientes de comercialização, a gente então no Brasil tem dois ambientes de comercialização. Pessoal, só um minutinho, acho que a Ana teve algum tipo de problema com conexão. Vamos só aguardar uns minutinhos para ela restabelecer, tá legal?
Pronto, voltei, pessoal. Acho que a internet aqui deu problema. Eu vou colocar aqui minha apresentação de novo, mas eu gostaria de saber até onde foi. Você estava bem no início quando você estava falando que a comercialização se dava no ambiente livre e no ambiente regulado, e aí a partir daí já começou a ficar muito ruim. Se você puder voltar nessa parte, por favor. Vocês já estão vendo a minha tela? Já sim. Então, tá bom. Opa, então, daqui, né? Então, acho que até o ambiente, eu comentei, deu para ouvir o ambiente de contratação regulada e ambiente de contratação livre? A sigla? Só a sigla, aí depois já... Ah, não. Então tá bom. Bom, então temos dois ambientes, o ACR e o ACL. No ACR, então, quem são os compradores? São os distribuidores que compram energia para repassar para os consumidores cativos. Os consumidores cativos, então, são aqueles consumidores que compram energia diretamente da distribuidora. Eles tanto contratam da distribuidora o acesso ao sistema, a estrutura física da distribuição, como a energia que essas distribuidoras compram em leilões regulados e repassam para esses consumidores cativos. E os consumidores cativos, eles são aqueles que, ou por requisito da lei, só podem comprar das próprias distribuidoras. Hoje, consumidores com carga inferior a 1.500 quilowatts não podem comprar no Mercado Livre, exceto aqueles consumidores que têm carga entre 500 quilowatts e 1.500 quilowatts, que podem sim acessar o Mercado Livre, mas obrigatoriamente comprando energias renováveis. Aqui eu estou falando de forma bem genérica, são energias produzidas por usinas solares, usinas eólicas, usinas a biomassa, do bagaço de cana, e outras fontes renováveis, mas também com alguns requisitos de tamanho, de injeção na rede, dependendo da época que elas entraram em operação comercial. Então, aí tem todo um detalhamento que a gente não vai detalhar aqui, mas até convido vocês a acessarem o site da Megawatt, porque lá tem todo o detalhamento de todo esse regramento, tá? E essas distribuidoras, elas compram energia nesses leilões regulados e centralizados, organizados, então, pelo governo. Então, o Ministério de Minas e Energia divulga um cronograma de realização de leilões no ano. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora aqui do país, ela faz, então, todo o edital e todos os documentos de cada leilão, com processo de consultas públicas, né, para que os agentes possam participar. E a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica operacionaliza esses leilões, né, tanto fornecendo aí a plataforma de oferta de lances, né, como depois toda a estrutura contratual, a realização da tramitação das assinaturas contratuais, do registro desses contratos no sistema de contabilização, enfim, então é tudo bastante regrado e, como o próprio nome diz, regulado. Já no ambiente de contratação livre, os vendedores são basicamente os mesmos, né, do ambiente de contratação regulada, mas os compradores são diversos. Então, são os consumidores livres e especiais, são os comercializadores, são os próprios geradores. No ambiente de contratação livre, também os próprios consumidores, eles, por meio de um mecanismo de exceção, eles podem fazer uma espécie de comercialização de energia, né? Então, claro que também observados determinados requisitos e regramentos, mas pode ser feito, tá? Então, é um ambiente em que os contratos são livremente negociados entre as partes, com preços livremente negociados, pactuados, e também com todas as condições jurídicas e comerciais acordadas entre as partes. Bom, e quais são, então, as componentes, né, de custo de um consumidor cativo? Então, o faturamento de um consumidor cativo tem 3 parcelas, sendo que uma
que está relacionada à demanda e 2 que estão relacionadas à energia. E, ao mesmo tempo, esses consumidores estão sujeitos a 2 tipos de contrato. O CUSD, que é o contrato de uso do sistema de distribuição, que é justamente a contratação dessa infraestrutura física da distribuidora, de fazer a energia chegar no consumidor, e é o contrato de compra de energia regulada, que é o contrato de energia propriamente dito. Então, a demanda, que é aquele, falando de forma bem simplificada, né, é como se fosse aquele espaço da rede, da distribuidora, que é reservado para que o consumidor consiga receber a sua energia, é faturada pelo maior valor entre a demanda medida e a demanda contratada e multiplicada pela tarifa de uso do sistema de distribuição em reais por quilowatt. Aqui eu estou falando de consumidores também de alta tensão, tá? A gente aqui não vai abordar ainda consumidores de baixa tensão. E existe uma penalidade por ultrapassagem quando o valor medido for superior, o valor de demanda medida, né, for superior a 105% do montante de uso do sistema contratado, ou seja, 105% da demanda contratada. A segunda parcela, que está vinculada à energia, é a energia que foi efetivamente medida em megawatt-hora, né, em um determinado mês, um determinado ciclo de faturamento, que no caso do consumidor cativo não precisa ser de 30 dias certinho, né, ele pode variar, e aí esse valor medido de energia é multiplicado pela TUJ, também por uma tarifa de uso do sistema de distribuição, que tem uma tarifa definida pela ANEEL em reais por megawatt-hora. E a terceira parcela, que também é vinculada à energia medida, decorre, né, do valor da energia medida em megawatt-hora, num ciclo de faturamento, multiplicada pela tarifa de energia, que também é definida pela ANEEL em reais por megawatt-hora. Então, todas essas tarifas aqui, seja de TUJ em reais por quilowatt, a TUJ em reais por megawatt-hora e a TE em reais por megawatt-hora, todas essas tarifas são definidas pela agência reguladora, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? O consumidor cativo não tem possibilidade de negociar esses valores. Bom, aqui então já são as 3 componentes que eu comentei, né? E as 3 componentes que são pagas pelo consumidor cativo. Já antecipando, então, uma comparação com o consumidor que está no ambiente livre, o consumidor livre, quando ele migra para esse ambiente, ele permanece tendo uma relação contratual com a distribuidora, mas só aquela relativa, né, à contratação da estrutura física de distribuição. E por isso ele continua pagando tanto a TUJ de fio, em reais por quilowatt-mês, como essa TUJ em reais por megawatt-hora, que aqui a gente chama de TUJ encargos, ou encargos mais perdas, mas ele deixa de pagar para a distribuidora a tarifa de energia. Por quê? Porque a energia ele vai contratar de um outro fornecedor. Bom, o que compõe, né, cada uma dessas 3 componentes? Então, na TUJ de fio, tem as parcelas que a gente chama fio A e fio B, e que aqui vão ser... O que vai ser remunerado aqui? Aqui vai ser remunerado o efetivo custo da distribuidora no exercício da principal atividade dela, que é investir em redes de distribuição, operar essas redes de distribuição e fazer essa conexão na rede de transmissão ou em outras concessionárias de distribuição, dependendo de onde ela está fisicamente. E aí, dentro dessa componente, então, no fio B estão as parcelas dessas despesas que essa distribuidora consegue efetivamente gerenciar, que são esses custos de investimento, os custos de operação e manutenção, e tem a parcela fio A, que já são custos
que não são gerenciáveis por essa distribuidora, ela não tem como negociar esses custos, como, por exemplo, justamente essa contratação do acesso à rede de transmissão. Por quê? Porque também são tarifas reguladas, são tarifas calculadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e que vai depender de onde essa distribuidora está se conectando para se estabelecer uma tarifa para ela. Então, assim, ela não tem condições de fazer uma negociação desses valores. O que ela tem, sim, é definir quanto de demanda ela vai contratar, né? Mas não o custo, ela não tem como fazer essa gestão. A outra parcela de TUs de encargos, e mais perdas, que é essa parcela em reais por megawatt-hora, então, dentro dessa componente, existem diversos encargos setoriais, que são encargos estabelecidos por lei aqui no Brasil, que estão vinculados a diversas políticas públicas. Os principais são a Conta de Desenvolvimento Energético, que a gente chama aqui de CDE, e a CDE, então, arca com custos de universalização de infraestrutura de distribuição, com subsídios à tarifa social de baixa renda, né, uma tarifa específica aí para consumidores de menor poder aquisitivo. Também alguns incentivos, né, a fontes renováveis, que acarreta, então, em descontos, né, na tarifa fio de algumas de usinas solares, eólicas, a biomassa, então, que tanto vale para a usina geradora, quanto vale para o consumidor que compra energia dessas fontes. E também dentro dessa componente estão alocadas alguns repasses relacionados a perdas, que são perdas tanto técnicas, né, que são as perdas físicas, né, por levar a energia de um ponto A para um ponto B, a gente, né, já tem as perdas físicas mesmo, e perdas relacionadas a processos comerciais, como inadimplemento de consumidores, como ligações irregulares, né, que aqui no Brasil a gente chama de gato, então, mas essas ligações que são feitas de forma clandestina, e também perdas que as distribuidoras entendem como receitas irrecuperáveis também. Essas perdas, né, elas têm limites regulatórios, então a Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece limites regulatórios que, na eventualidade das distribuidoras ultrapassarem esses limites regulatórios, essa parte que ultrapassar não é transferida para a tarifa dos consumidores. Mas naquilo que pela agência reguladora é entendido como razoável, e aí não só razoável do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de benchmarks de processos comerciais, mas também até de condições socioeconômicas da onde aquela concessionária atua, então vão sendo estabelecidos limites regulatórios específicos para cada uma das concessionárias e que, uma vez não atingidos, então esse custo não é repassado para a tarifa dos consumidores. E, por fim, na tarifa de energia, então, tem principalmente, né, o custo da contratação de energia realizado pelas distribuidoras nesses processos regulados, nesses leilões regulados, centralizados, que eu comentei no início, uma parte do fio A também relacionada à energia que vem da usina hidrelétrica de Itaipu, também uma parte das perdas e alguns encargos também setoriais, que são os encargos de serviços do sistema e encargos de energia de reserva, né? São dois encargos também que eu não vou detalhar aqui, mas convido vocês também a acessarem a plataforma da Megawatt, na seção de conhecimento, que também tem detalhamento sobre esses encargos. Esses encargos, a gente até vai ver, então, como eu falei, quando um consumidor livre, ele passa, então, a comprar energia nesse ambiente, como ele deixa de pagar a tarifa de energia, ele deixaria de pagar esses encargos também. Mas a gente vê que eles vão ser cobrados de uma outra forma. Bom, então, e como a ANEEL, então, estabelece essas tarifas, né? Por meio de 3 processos tarifários. Então, existe o reajuste tarifário anual,
a revisão tarifária periódica e a revisão tarifária extraordinária. Então, as distribuidoras, elas possuem contratos de concessão, e que nesses contratos de concessão, então, vão estar definidos os prazos para a revisão tarifária periódica acontecer, que pode variar de 4 a 5 anos, a depender do contrato. Os contratos mais novos já são todos eles 5 anos. Bom, na revisão tarifária periódica, a ANEEL, então, vai avaliar todos os custos das distribuidoras, tanto da parcela A, são aqueles custos, como eu comentei, são os custos não gerenciáveis da distribuidora, né? E como da parcela B, que são os custos gerenciáveis, aqueles custos que as distribuidoras têm o poder de negociar valores, condições comerciais de atendimento. Então, a ANEEL realmente faz toda uma avaliação de todas essa estrutura de custos que as distribuidoras têm, e aí publica uma tarifa, né? A gente tem o PRORET, que são os procedimentos de revisão tarifária, que contempla aí todo o detalhamento desse processo. E da mesma forma, no PRORET também está todo o detalhamento, o que deve ser considerado no reajuste tarifário anual. Então, uma vez feita essa revisão tarifária periódica, a ANEEL fecha todos os componentes da parcela B da distribuidora e vai revendo anualmente todos os custos da parcela A, e como isso vai se refletir nas tarifas. E a parcela B vai tendo reajustes associados a índice de inflação, o IPCA, hoje em dia, e há fatores relacionados à qualidade de atendimento pela distribuidora, né? Tanto a qualidade em termos físicos, que avalia aí frequência de interrupção, duração dessas interrupções, mas também a própria qualidade de atendimento nas centrais de relacionamento com o consumidor, né? Uma central telefônica de atendimento, por exemplo, toda essa questão de qualidade entra nessa avaliação, nesse reajuste tarifário anual da parcela B da distribuidora. E aí, como um contrato de concessão então definido contratualmente que deve haver um equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Então, um evento extraordinário que possa quebrar ou ferir esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, então pode suscitar a possibilidade de haver uma revisão tarifária extraordinária para que esse equilíbrio seja recomposto, né, sendo identificado que ele deixou de existir por algum acontecimento que ocorreu, né? Hoje, por exemplo, a discussão ainda não está definida da RTE relacionada, né, à perda de mercado e também a efeitos econômicos financeiros que as distribuidoras tiveram em função da pandemia, do Covid-19. Né? E da mesma forma também, se a ANEEL identificar que foi repassado algum custo que não era para ter sido repassado, né? Então também ela pode provocar essa revisão tarifária extraordinária. Por exemplo, a gente teve uma relacionada ao repasse do custo da usina nuclear de Angra 3, mas a usina ainda não está em operação comercial, então já tem um preço para ela, já tem um valor, já tem a forma de repasse na ocasião, né, dessa energia para as distribuidoras, foi computado ali no cálculo de tarifa de algumas distribuidoras, e aí se viu que não era para ter repassado, então houve uma revisão tarifária extraordinária para retirar essa componente, tá? Então, tanto é olhado pela ótica das concessionárias de distribuição, como olhada pela ótica dos consumidores estarem pagando efetivamente o que eles precisam pagar. Bom, em termos de modalidade tarifária, então existem duas, que é a modalidade azul e a modalidade verde, e a opção por uma ou por outra está vinculado ao fator de carga do consumidor. Então, o consumidor, quando ele for contratar a demanda, né, e a sua energia, se ele for regulado, ele tem que avaliar qual é o fator de carga dele
no horário de ponta para definir qual é a melhor modalidade tarifária para ele. Então, se é um fator de carga na ponta maior ou igual a 0,65, então a recomendação é que seja azul. E se for menor a 0,65, então que ele seja verde. O que significa isso, né? Vai para a modalidade azul aqueles consumidores que, por questão econômica, por questão de processo, por questão relacionada à atividade dele, né? São consumidores que operam de forma não muito diferente entre horário fora ponta e horário de ponta. Ou, ainda que haja alguma variação, não é uma variação muito significativa. Pode ser um pouquinho maior na fora ponta, um pouquinho menor na ponta, mas que não abaixo de 0,65. E quem opera na modalidade verde são consumidores que, por opção, por questões econômicas, por questões de seus processos, eles têm uma redução dessa atividade no horário de ponta, e aí não vão precisar consumir energia nesse horário mesmo, tá? E aí, nessa modalidade azul, então, existem essas componentes tarifárias, aí já quebrando aquelas 3 macro, né, em 5, né? Então, existe a TUJ ponta em reais por quilowatt, a TUJ fora ponta também em reais por quilowatt, uma única TUJ reais por megawatt-hora, que como a gente viu, né, multiplicada pela energia medida para ser faturada, e a energia medida total, tanto no horário de ponta quanto no horário de fora ponta, e a tarifa de energia, que existe uma tarifa de energia para ponta e uma tarifa de energia fora de ponta. Aqui no Brasil, nessa estrutura tarifária das distribuidoras, o horário de ponta ele pode variar entre 5 horas da tarde às 17 horas, ou até às 22 horas, ou 10 horas da noite. Cada distribuidora vai ter um intervalo, vai ser um intervalo de 3 horas, compreendido nesse período, que aí também a distribuidora avalia nos processos tarifários qual seria o melhor horário para se aplicar esse intervalo, né? Está bem relacionado à curva de carga dessa distribuidora. Aqui é importante ressaltar que no passado, de fato, o nosso horário de ponta ocorria nesse momento do dia, entre 5 da tarde e 10 da noite. Mas, de alguns anos para cá, principalmente na região sudeste, né, um pouco do nordeste também, esse horário de ponta ele tem ficado deslocado um pouco mais para o meio da tarde. Então, o horário de ponta hoje, ele ocorre ali entre 15 horas, dependendo do dia, ele chega até às 18 horas, mas depois a carga começa a cair. E isso bastante vinculado às questões de temperatura e acionamento de ar-condicionado para resfriamento. Então, essa questão de horário de ponta e fora ponta é algo que está em discussão no setor. Para referência de preços, né, de curto prazo no Mercado Livre, hoje o que a gente chama de patamar pesado já está adequado para esse período da tarde, entretanto, para as tarifas, a gente ainda olha esse intervalo antigo de 5 da tarde às 10 da noite, e que vai depender da distribuidora onde está localizado esse consumidor para ter certinho qual é o intervalo de 3 horas em que essa tarifa é cobrada. Bom, já na tarifa verde também existem 5 componentes tarifárias, né, partindo daquelas 3 macro, sendo que numa estrutura um pouco diferente. Então, na TUJ, só existe aqui está errado, depois eu vou corrigir esse material, na verdade é a TUJ, em reais por quilowatt. Existe uma TUJ ponta e uma TUJ fora ponta, calculada em reais por megawatt-hora. Então, parte desse valor aqui da TUJ ponta, da modalidade azul, é transferido do reais por quilowatt para o reais por megawatt-hora aqui na modalidade verde. Então, a gente não trouxe assim números aqui, né? Mas entrando numa resolução tarifária
da Agência Nacional de Energia, a gente vê que esse número aqui é muito alto, e o que realmente incentiva, né, o consumidor a não consumir energia nesse horário de ponta, porque se ele consumir, vai ser um valor muito alto, são valores aí, em alguns casos, da ordem de R$ 1.000 o megawatt-hora, é muito elevado. E a tarifa de energia já não tem diferença, também tem uma componente ponta e uma fora de ponta. Bom, além dessas componentes tarifárias, aqui no Brasil, existe o que a gente chama bandeira tarifária. O que são essas bandeiras tarifárias? As bandeiras tarifárias, elas sinalizam custos incrementais da geração de energia elétrica para os consumidores cativos. Então, assim, o que acontece? Um ciclo tarifário da ANEEL dura 1 ano. E aí a ANEEL vai tirar um retrato, né, do que aconteceu no ciclo tarifário anterior, do que se espera que ocorra no ciclo tarifário seguinte, e vai estabelecer uma tarifa. Só que pode acontecer um ano, como foi o caso do ano de 2021, em que haja uma crise hídrica, em que haja necessidade de ter um despacho termoelétrico muito mais intensivo do que em anos anteriores, e aí custos que vão existir dessa geração termoelétrica, que não estavam previstos nas tarifas, eles passam a existir. Então, aí são calculados, são definidos adicionais tarifários que são inseridos na tarifas, adicionados, né, incrementados na tarifas, a depender da gravidade da situação. Então, existem, tradicionalmente, então, 4 patamares de carga: o verde, em que a tarifa vai ser cobrada sem qualquer adicional, e as bandeiras amarela, vermelha 1 e vermelha 2, que aí vai aumentando esse adicional tarifário na medida em que a situação vai ficando um pouco mais crítica. Esse ano de 2021 foi tão crítico que aí se criou uma quinta bandeira, né, que é a bandeira tarifária escassez hídrica, né, que tem um valor de adicional de R$ 142 por megawatt-hora consumido, ou R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido. E por quê? Porque houve, né, um despacho termoelétrico muito grande, assim, toda a disponibilidade termoelétrica que existe no Brasil, até 2 semanas atrás, estava completamente despachada, com custos muito elevados, né, custos aí da ordem de R$ 2.000, R$ 2.500 megawatt-hora geração. Então, é um incentivo, né, para que os consumidores reduzissem o seu consumo, né, como eu comentei, né, o consumidor também sendo protagonista dessa gestão de energia, e aí, então, a partir dessa redução de consumo, ou dessa sinalização tarifária, tentar com que os consumidores reduzam o seu consumo. Essas bandeiras tarifárias, elas foram regulamentadas em 2013, porém elas começaram a ser aplicadas efetivamente em 2015. E aí, como eu falei, elas existem para tanto dar essa sinalização de preço para o consumidor, desse custo dessa energia, de forma mais célere do que esperar 1 ano para se ter uma nova tarifa, como também para preservar aí o fluxo de caixa das distribuidoras durante esse período que antecede a próxima revisão tarifária, ou o próximo reajuste tarifário. Bom, em termos médios, né, qual é o custo, qual é a composição de custo de uma tarifa cativa? Então, em termos médios, 37% está relacionado a tributos e encargos, então aqueles encargos que eu comentei bem rapidamente, e tributos denominados aqui no Brasil de PIS, COFINS, ICMS, PIS, COFINS, tributos de ordem federal, de competência federal, ICMS de competência estadual. 39% está relacionado ao custo da compra de energia propriamente dita e da contratação pelas distribuidoras do uso da transmissão, e 24% está relacionado à atividade de distribuição propriamente dita, ou seja, a remuneração dos investimentos na infraestrutura de distribuição e na operação e manutenção dessas redes.
Isso aqui é um valor médio, cada distribuidora tem um percentual diferente, né? E também esse percentual varia em função do consumidor, de qual nível de tensão que ele está conectado, de qual é o fator de carga dele. Então, tem uma variação, mas em números médios são esses percentuais. Bom, e o consumidor livre, né? Bom, o consumidor livre, da mesma forma que o consumidor cativo, também continua com 3 parcelas de faturamento, em regra, né? Então, uma parcela vinculada à demanda, e 2 parcelas vinculadas à medição de energia. Da mesma forma, ele vai ter pelo menos 2 contratos. Então, um contrato que ele vai permanecer com a distribuidora, que é o CUD, né, como a gente já comentou, o contrato de uso do sistema de distribuição. Por quê? Porque ele não vai poder escolher qual é a distribuidora, de qual distribuidora ele vai fisicamente receber essa energia, né? A distribuição é um monopólio natural, então, para cada região, né, para cada cidade, para cada município, vai ter uma distribuidora responsável, e é nessa distribuidora que ele vai se conectar. Então, o fato dele estar no livre ou no cativo não faz a menor diferença. E aí, então, ele permanece pagando a demanda também, né, pelo faturamento, pelo maior valor entre medida e contratado, que é faturado pela TUG, em reais por quilowatt, e da mesma forma com uma penalidade de ultrapassagem, quando essa demanda medida for superior a 105% do valor contratado. Existe também o faturamento pelo valor medido da energia, naquela parcela TUG em reais por megawatt-hora. E aqui, o comentário é que vocês estão vendo, além de CUG, vocês estão vendo CUST, que é o contrato de uso do sistema de transmissão. Por quê? Porque tem consumidores que têm cargas muito grandes, ou consumidores que requerem um nível de qualidade de fornecimento, que às vezes na distribuição não é possível alcançar. Então, obedecidas determinadas regras, esses consumidores conseguem se conectar diretamente no sistema de transmissão, né, naquela tensão de 230 kV, maior ou igual a 230 kV, e firmar esses contratos diretamente com a transmissora, né? Tem alguns detalhes também que eu não vou entrar, mas firma esse custo no caso, o ONS, né? Porque, na verdade, você está, Operador Nacional do Sistema, você está acessando todo o sistema de transmissão. E aquele contrato de compra de energia regulada, então ele termina, né, porque o consumidor não vai mais comprar energia da distribuidora, e ele passa a firmar, então, um contrato de compra e venda de energia no ACL, que pode ser se esse consumidor decidir que toda a energia dele ele vai comprar de um único fornecedor no ambiente livre, ou vários, né, o que é mais comum. É difícil ter um único consumidor que compre um consumidor no ambiente livre que compre energia de um único fornecedor. O mais comum é que ele tenha mais de um fornecedor, mais de um contrato com montantes, com prazos, com preços diferentes, e aí vai passar por toda uma gestão de risco, né, que esse consumidor vai fazer. Bom, então esse faturamento, ele é feito de acordo com o preço contratual, em reais por megawatt-hora, que foi pactuado entre as partes e, portanto, definido em contrato, e pode ser no montante fixo ou flexível, conforme medição, ou flexível, conforme outras cláusulas contratuais, quer dizer, aí é como eu comentei no início, né? Todas as condições comerciais podem ser pactuadas entre vendedor e comprador. Então, preço, prazo, quantidade, mecanismos, ferramentas de flexibilização, né, como distribuir uma energia mês a mês, como distribuir energia hora a hora, né, como é que pode ter variações desse montante contratado em função da medição, enfim. Aí tem uma série de possibilidades a serem trabalhadas no contrato. Bom, aqui é aquele gráfico que eu mostrei lá na frente, né, comparando, então, as 3 componentes, né, a TUG de fio, a TUG encargo e a TE. O livre continua, então, pagando a TUG de fio e a TUG encargo,
aqui nessa ilustração aqui, a TUS de fio tá igualzinho, né? Igualzinho, a mesma TUS que o consumidor cativo paga, é o que o consumidor livre vai pagar, isso em regra, porque a depender da energia que ele compra, esse consumidor pode ter alguns descontos aqui nessa tarifa. A TUS de encargo permanece a mesma, e essa parcela tarifa de energia deixa de existir e é substituída, então, pelo preço de energia decorrente do contrato firmado na CL. E lá atrás, eu comentei que dentro dessa TE tinham 2 encargos setoriais, que é o encargo de energia de reserva e o encargo de serviços de sistemas, que os consumidores livres continuam pagando, apesar deles não pagarem mais a tarifa de energia. Então, eles passam a pagar esses encargos diretamente na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da mesma forma que aí no mercado cativo associado à medição de energia. E aí, o que se espera, né? Se espera, então, que o custo final de aquisição no ambiente livre seja menor do que no ambiente cativo. Então, o que faz um consumidor sair do ambiente cativo para o ambiente livre é essa expectativa de economia, né? De poder, numa grande parcela dessa conta, né? Desse custo da energia, ele poder ter uma economia, uma redução de custo, tá? Bom, como que é o preço contratual de energia no ACL, no ambiente livre, né? Então, esse preço contratual, ele tem algumas referências. Então, assim, quanto mais próximo, né, esse suprimento, essa energia contratada tiver, então assim, eu estou em 2021, no final de 2021, e vou contratar energia para suprimento em 2022. Então, mais próximo, esse preço contratual vai estar do valor do PLD, do preço de liquidação de diferenças, que é o preço calculado por modelos matemáticos relacionados aí à questão de oferta, demanda, afluência. Hoje esse preço muito sensível, né, à questão das vazões do rio, né, hoje a gente está muito próximo do piso, né, e aí já os preços contratuais já respondendo, né, essa queda abrupta de PLD que ocorreu nos últimos meses, né? E quanto mais longe a gente está, quanto mais esse período de contratação está longe, mais esse preço contratual de energia se aproxima de um custo marginal de expansão. Hoje, esse custo marginal de expansão, que é calculado pela EPE, né, Empresa de Pesquisa Energética, na referência do PDE 2030, é de R$ 187,00 o megawatt-hora. Então, os preços de longo prazo, né, para um contrato que se inicia, né, em 2026, 27, 28, vai estar próximo aí desse custo marginal de expansão. É claro que essa precificação vai depender não só desse CME, né, mas também das condições de mercado, de qual fonte que está com mais oferta, de como também está a demanda por um produto que vai se iniciar só no ano para frente, alguns anos à frente, né? Então, vai depender disso também. Mas é mais ou menos assim que o mercado aqui funciona em termos de precificação contratual de energia no ACL. Aqui, então, eu falei desse preço de liquidação das diferenças, né, que é importante comentar, é que mesmo um consumidor livre que firme um contrato, e ele é obrigado a firmar um contrato, um consumidor livre, ele tem que respaldar 100% do seu consumo em contratos de energia. Caso ele não faça isso, ele fica sujeito a uma penalização por insuficiência de lastro, tá? É claro que tem possibilidade de fazer até essa contratação posteriormente ao consumo, né, nos primeiros dias úteis do mês subsequente ao consumo, mas ele tem que firmar um contrato. E como eu comentei, quanto de menor prazo esse suprimento, mais próximo do PLD, esse preço contratual vai estar. E aí, além desse contrato, o que é verificado mês a mês pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é a cada hora de cada dia, de cada mês, a CCE vai verificar
quanto que o consumidor consumiu e comparar quanto que ele tinha de energia contratada naquela hora. E a diferença, seja uma diferença em que tem mais energia consumida do que contrato, ou mais energia contratada do que consumo, essa diferença é valorada ao PLD, o preço de liquidação das diferenças. Então, esse é um ponto de atenção que um consumidor que vá para o Mercado Livre, ele tem que se atentar, porque além do valor que ele vai pagar no contrato de energia dele, ele ainda pode ter um valor a pagar ou a receber nessa contabilização mensal que é feita pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esses conceitos de PLD, de como ele é calculado, com que periodicidade, quais são os modelos matemáticos, né? Para que ele serve? Eu sugiro, então, recomendo, né, que vocês acessem a plataforma da Megawatt e busquem na seção cursos da Megawatt o curso expresso Preços de Energia. Esse curso é um curso gratuito, tá? É um curso de duração de cerca de 2 horas, e aí que tem todo esse detalhamento sobre o PLD. Para que ele serve, como ele é calculado, enfim, vale muito a pena esse curso. Esse curso até foi o curso que eu dei ano passado, aqui no EVEX, de uma forma até mais condensada, então vale a pena dar uma olhada lá na plataforma. Bom, como eu falei, então, um pouquinho adiante, né? Existem alguns tipos de consumidores no ACL. O consumidor livre compra de qualquer fonte e o consumidor especial compra somente de fontes especiais. E aí, fora essa questão dos consumidores, né? Que tem esse livre especial, eu comentei até os parâmetros, né? Então, consumidor livre no ano de 2021, né, são consumidores com carga maior ou igual a 1.500 kW, agora para 2022 já cai para 1.000, e os consumidores especiais são aqueles com carga de pelo menos 500 kW, né, eles podem até se juntar, fazer uma comunhão de fato ou de direito, juntar cargas para que dê 500 kW e possam acessar o Mercado Livre comprando essas fontes especiais. Como eu comentei, lá na Megawatt, na seção conhecimento, tem detalhamento de todas essas fontes, de todas as regrinhas, tá? Existem alguns tipos de energia também, que como também eu comentei, né, elas podem conferir, né, algum desconto na tarifa de uso de distribuição ou transmissão. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de energia aqui no Brasil, a chamada convencional não especial, que não dá nenhum tipo de desconto e todos os consumidores livres podem comprar, só os livres. Existe a convencional especial, que é chamada aqui de I0, também não dá nenhum desconto na TUJ ou na TUSH, e quem pode comprar tanto o livre quanto o especial. Existem as fontes incentivadas especiais, que são as chamadas I1, I8 e 5, e esse númerozinho aqui vinculado ao desconto que é conferido, então, na TUJ, então 100% na I0, 100% na I1, aqui também a gente vai corrigir, 80% na I8 e 50% na I5, e quem pode comprar é livre especial, e existe a incentivada não especial, com a sigla CQI5, que confere um desconto, então, de 50% na TUJ, e só os consumidores livres podem comprar. E como um apontamento para o futuro, né, em 2023, então, essa reserva de mercado para essas fontes especiais cai, e a partir de 2024, então, todos os consumidores que já podem acessar o livre, e aí são aqueles com carga maior, um ambiente de comercialização livre, né, aqueles com carga maior do que 500 kW, então eles vão poder comprar de qualquer fonte, né, ainda que existam fontes que vão conferir esse desconto, mas o que hoje a gente chama de consumidor especial, ele vai deixar de existir. Bom, aqui é só um esquemático, então, do que eu comentei um pouco, só fazendo aí uma diferenciação de como é a aplicação desses descontos nas modalidades tarifárias verde e azul. Então, na modalidade azul, esse desconto de 50%, 80% ou 100%, ele é aplicado na parcela
TUJ reais por quilowatt, ponta e fora ponta. E para os consumidores que estão na modalidade verde, esse desconto é aplicado na parcela TUJ, que a gente vai corrigir, vai tirar esse ponta, na parcela TUJ reais por quilowatt e na parcela TUJ ponta em reais por megawatt-hora. Aqui nessa parcela aqui existe uma regra específica de qual parte dessa tarifa que está sujeita ao desconto, né? Não é a integralidade dela, mas aí existe uma regrinha que na hora que o consumidor avalia a viabilidade de migração para o ambiente livre é calculada, e depois, uma vez avaliada essa viabilidade, esse consumidor indo para o livre, aí é aplicada pelas distribuidoras. Bom, então, indo aí para um comparativo entre a CL e a CR, como eu comentei, um consumidor, quando ele decide, ou ele avalia ir para o Mercado Livre, o que ele espera? Ele espera ter uma redução de custo em relação ao que se paga na distribuidora. E aí, nem sempre esse ambiente de contratação livre ele vai ser mais vantajoso. Por quê? Porque vai depender de como que estão as tarifas, né, reguladas, de como está o preço contratual de energia num determinado momento, né? Então, no momento de crise hídrica, por exemplo, os preços contratuais de energia no ACL estão muito mais caros, né, do que a tarifa de energia da distribuidora. Então, possivelmente, não vai ser um momento adequado para se efetivar uma migração, né? É claro que isso é feito com antecedência, a distribuidora tem que ser avisada com pelo menos 6 meses de antecedência do fim do contrato regulado. Então, existem também, assim, não se faz uma migração aqui no Brasil do dia para a noite, né? Existem aí etapas que precisam ser seguidas, não só regulatoriamente, mas por questões contratuais também, que essa variação é feita com uma certa antecedência. E aí vai ser avaliado, então, se há ou não a viabilidade econômica, né, para se fazer essa migração. O que não é desejado, né, por um consumidor é chegar num gráfico como esse aqui que eu estou destacando, porque o custo no livre acaba ficando mais alto do que o cativo. E, como eu já comentei um pouquinho, né, quando o consumidor vai para o ambiente livre, ele tem mais riscos do que ele tem estando ligado, né, ou estando como cativo, estando comprando energia diretamente da distribuidora. Mais riscos, mais custos operacionais, porque, como eu falei, em geral, ele não vai ter o único fornecedor de energia, ele vai ter vários contratos, mais faturas para pagar, tem que cumprir com determinadas obrigações operacionais de validação de contratos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem que fazer aporte de garantia. Então, existe uma operação que é mais onerosa. E, então, essa migração ela tem que ser muito estudada para avaliar essa viabilidade. Mais do que a gente tem visto, o Mercado Livre ele tem expandido, hoje ele já responde por um pouquinho mais de 30% da carga do país, e a gente vê um movimento agora, né, de expandir esse Mercado Livre. Bom, o que a gente entende, então, como vantagens, né, para o consumidor migrar para o ambiente livre é a liberdade de escolha do fornecedor, essa redução de custo com energia elétrica, uma previsibilidade no orçamento, pelo menos na parcela energia, por quê? Porque ao se definir um preço contratual que vai valer pelo prazo daquele contrato, ele vai ser reajustado, ou vai ter uma escadinha de preços, né, seja uma escadinha ascendente ou descendente de preços, e que vai sendo reajustado anualmente por algum índice inflacionário. Hoje o mais comum é o IPCA, né, que é diferente, né, das tarifas de energia, que são calculadas pela ANEEL, com base aí nos custos que as distribuidoras têm de contratação e que não necessariamente seguem um índice inflacionário pré-estabelecido. Então, existe poder de escolha, como a gente já comentou anteriormente, a possibilidade de optar pelo uso da energia renovável, né? A gente já sabe que a matriz elétrica brasileira é muito renovável, muito mais do que a maioria dos países, né? Mas existem consumidores que querem ter uma rastreabilidade da
fonte de energia que estão usando, e aí preferem, né, contratar diretamente com geradores ou até mesmo com comercializadores, mas que vincula no contrato alguma usina geradora, em que vai estar descrito que a energia que está lastreando aquele consumo é de uma usina de fonte renovável, de uma usina eólica, de uma usina solar. Então, isso a gente tem visto que está sendo muito importante para diversos consumidores que assinaram, né, o Pacto Global da ONU, que já tem metas de descarbonização de suas atividades. Então, essa é a vantagem também. Existe também uma flexibilidade, então, vários dos termos comerciais podem ser pactuados, como eu comentei, né? Não só a quantidade de energia que vai ser contratada, mas como essa energia vai ser distribuída mês a mês, hora a hora, possibilidade de reduzir o contrato em uma parada programada de uma unidade industrial. Então, tudo pode ser conversado e tratado no contrato. E também uma busca por uma maior competitividade. Já os pontos de atenção são aqueles que comentei, mais custos operacionais associados à aquisição de energia, é uma análise inadequada de um volume de energia a ser contratado, que pode ocasionar tanto grandes excedentes a serem valorados a PLD, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e se tiver um PLD elevado nesse aspecto, é bom, mas se já tiver um PLD baixo, né, como está agora, da ordem de R$ 50 a megawatt-hora, pode ser um valor muito mais baixo do que o preço contratual, então o consumidor não consegue recuperar o que ele pagou, né, para o vendedor de energia dele, ou o contrário, né, ele fazer uma análise inadequada, precisar de muito mais energia do que ele contratou, e aí ficar também sujeito ao PLD. Aí é a situação inversa, né? Se ocorre um déficit de energia, um déficit de contratação de energia no momento que a gente está agora, não é tão ruim, porque o PLD está baixo. Agora, se ocorresse alguns meses atrás, com o PLD na casa de R$ 500 a megawatt-hora, aí já seria muito preocupante e oneroso para o consumidor, né? E a necessidade de um monitoramento constante, né? Riscos de mercado, essa evolução tanto dos preços contratuais quanto do PLD, e também uma análise muito criteriosa das contrapartes, né? Uma análise do risco de crédito das contrapartes, ou seja, dessas contrapartes, desses fornecedores, cumprirem com todo o contrato, né? Com a entrega de energia, com o registro desses contratos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com o aporte das garantias financeiras lá na SEC, caso esse vendedor ele seja chamado a aportar garantia, não aporte, esses contratos são suspensos. Então, são várias análises que o consumidor precisa fazer para poder ficar mais seguro com relação ao cumprimento de todo o contrato, né, por toda a sua duração. Bom, e aí já chegando um pouco, já mais próximo do fim daqui desse mini curso, falar um pouco das expectativas, né, que a gente está em discussão aqui no Brasil para a abertura desse mercado. Então, o que vem sendo discutido, né? São os efeitos da pandemia, né? Então, a pandemia acarretou uma crise na demanda, né, do setor elétrico. Então, houve uma redução muito grande de consumo, né? Logo ali no primeiro mês, da ordem de 20%, em função das medidas de isolamento social. Ao mesmo tempo, né, houve uma questão social grande, né, como muitos serviços, principalmente no setor de serviço, né, foram fechados, a atividade foi reduzida, muitas pessoas ficaram desempregadas ou tiveram uma redução muito grande na sua renda, então aumentou também o inadimplemento para distribuidoras. Então, para esse caso aqui, para esses efeitos da pandemia, foi criada, né, a conta Covid, que foram empréstimos, né, realizados aí pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para mitigar um pouco do financeiro, né, dos efeitos financeiros das distribuidoras, e também para mitigar um aumento tarifário que seria muito expressivo ainda em 2021. Então, essa conta, esses efeitos financeiros vão ser diferidos aí nos próximos 5 anos, em função desse empréstimo que foi feito. E agora está sendo avaliado um segundo empréstimo, porque, como eu comentei, existem as bandeiras tarifárias, foi criada uma bandeira tarifária de escassez hídrica, né? Mas ainda assim, essa bandeira tarifária de escassez hídrica, ela não foi suficiente
para suportar todos os custos que foram decorrentes dessa crise hídrica, vai fechar aí com déficit da ordem de 8 a 10 bilhões de reais em 2021, e para que também isso não se reverta em um aumento tarifário expressivo no ano de 2022, está sendo avaliado, então, um novo empréstimo para fazer um diferimento da recuperação desses custos, né, e não impactar de forma mais significativa o fluxo das distribuidoras. Teve, então, os efeitos da crise hídrica, né, não só os efeitos financeiros, como eu comentei, mas toda essa discussão de forma mais estrutural sobre a matriz elétrica brasileira, que é composta predominantemente por hidrelétricas. Hoje, já, embora muitas hidrelétricas com reservatórios muito grandes, já não são os reservatórios plurianuais que a gente falava lá na década de 80, na década de 90, né? Hoje os nossos reservatórios, se eles estivessem todos cheios a 100% de suas capacidades, eles poderiam atender apenas 4 meses da nossa carga. Então, realmente, a gente já não tem uma capacidade de reservatório muito grande. E com a inserção, né, de outras fontes flexíveis na nossa matriz, então a gente passa também por ter uma discussão de como trazer estabilidade para a nossa matriz elétrica e ficar menos dependente do regime de chuvas, né? Ao mesmo tempo que também estão sendo suscitadas algumas discussões sobre o modelo de precificação do PLD, né? A discussão sobre a adequação desses modelos matemáticos, enfim, que eu não vou detalhar aqui, e como eu comentei com vocês, vale a pena dar uma olhada lá no curso para vocês entenderem, no curso expresso de preço, está lá na Megawatt, para vocês entenderem melhor essa formação. O outro ponto é essa abertura do mercado livre, né? Então, já existe, então, essa redução de limite de contratação de energia de qualquer fonte por consumidores de 500 quilowatts, então até lá 2023, mas já é previsto, então, ser apresentado um estudo, né, ainda em 2022, na verdade até final de janeiro de 2022, para que o mercado ele possa ser aberto para consumidores de cargas inferiores a 500 quilowatts, até que se chegue nos consumidores de baixa tensão, nos consumidores residenciais. E associado a essa discussão também projetos de lei que tramitam, né, no nosso Congresso Nacional. Aqui está o projeto de lei 1917 de 2015, mas também tem o projeto de lei 414 de 2000, agora é 2021, mas ele é um projeto originário do Senado, né, de 2016. São 2 projetos muito parecidos, que não só tratam dessa questão da abertura do mercado livre para consumidores de cargas menores, mas de como essa abertura vai ser feita, né, do tratamento dos contratos que ficam nas distribuidoras, de como vai ser feita a contratação de energia, dessa oferta de energia e potência, né, falo de forma assim mais simples aqui no Brasil, também relacionados aos aspectos de segurança de mercado, como a necessidade de avaliar formas, né, outras formas de apresentação de garantias pelos agentes que atuam nesse mercado livre, também do próprio modelo de mercado, né, hoje a gente tem esse modelo de precificação via modelos matemáticos, mas a gente pode também estudar, né, implantar uma precificação com base na oferta feita pelos geradores e até eventualmente por consumidores, né, numa oferta de redução de demanda. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, né, de muita discussão sobre essa expansão de mercado, de muita discussão sobre essas componentes de custos de energia, e também até vale comentar, nesse projeto de lei também tem essa questão da possibilidade de mudar a estrutura tarifária, até ir para uma estrutura binômio, inclusive binômio, né, demanda e energia na baixa tensão, né, que como eu comentei com vocês logo no início do curso,
ele foi mais voltado para os consumidores conectados em alta tensão. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar. Agradeço muito a audiência, a presença de vocês, e agora então eu passo para o Lucas. Obrigado, Ana. Queria parabenizar aí pela apresentação. Acho que ela trouxe insights muito interessantes aí sobre o mercado de energia, né? Apesar de serem assuntos, acho que tem um teor bastante técnico, eu acho que você os trouxe de maneira bem leve, bem didática, acho que foi muito bom, né? Mas eu acho que antes da gente passar para as considerações finais, eu queria passar a palavra para o Caio. Eu acho que ele tem um material para compartilhar com a gente. Caio, você está por aí? Agora sim, consegue me escutar? Consegue me escutar, Ana? Sim, Caio. Consegue me escutar? Sim, Ana, sim. Nós temos, o pessoal da Megawatt preparou uma surpresa para você e a gente queria compartilhar aqui agora, pode ser? Claro. Pode, equipe EVEX, podem divulgar aí. Só um minutinho, pessoal, que está aqui na bala. Só para a plateia entender, hoje é o último dia da Ana Carla Pet na Megawatt. Eu sou Ana Carla Pet, co-CEO da Megawatt Consultoria. Vim comunicar um novo ciclo aqui na Megawatt e na minha carreira. Ao longo da minha carreira no setor de energia, acumulei diversos desafios e muitos aprendizados. Com certeza, ter participado do lançamento da Megawatt foi um dos mais desafiantes nesses mais de 20 anos. Estruturar esse projeto desde a sua concepção, contratação da equipe e a estratégia do produto foi um passeio muito emocionante. Nesse período, um time multidisciplinar e dedicado de especialistas em energia contribuíram para a construção da credibilidade que a Megawatt conquistou nesses 2 anos de vida. E desde o seu lançamento em outubro de 2019, eu pude dividir a liderança dessa startup com a Larissa Araiu, minha colega de longa data no setor e uma querida amiga. Juntas dividimos a liderança de consultoria e plataforma e fizemos as bases para o lançamento dos primeiros produtos digitais em 2021. Além de um ano importante que marcou o início das vendas das assinaturas e cursos da Megawatt, 2021 também coincidiu com a nova estruturação do Grupo Comerc Energia, empresa da qual a Megawatt faz parte. A partir de 7 de dezembro de 2021, eu terei uma nova função no Grupo Comerc Energia, passando a responder pelo regulatório estratégico e institucional de todo o grupo. E a Larissa assumirá a liderança da Megawatt. Foi um imenso prazer fazer parte desse mega time e seguirei fazendo parte dessa comunidade de apaixonados por energia. Ana, que presente foi compartilhar com você esses 2 anos de liderança. 2 mulheres CEOs. Desde 2019, eu vivi algo novo na minha vida. Além de assumir um desafio em uma EdTech de energia, eu também dividi a liderança com outra mulher, você. Você, Ana Carla Pet, ou Ana para os íntimos, liderou todo o projeto da Megawatt desde a concepção, lá com o Kiko, o Christopher Blavianos e a Juliana Chad. Eu cheguei às vésperas do lançamento para agregar com a minha experiência em marketing de energia e criação de conteúdo. E o que imaginávamos na nossa complementariedade foi confirmado. Você, com mais de 20 anos de experiência no regulatório, trouxe muita credibilidade e subiu a régua de toda a equipe sobre a nossa forma de analisar e falar sobre energia. Com sua condução, junto à equipe de consultoria, você formou uma escola sobre como pensar o desenvolvimento do setor, seja ele de energia, óleo e gás. O princípio da Megawatt, como uma empresa de educação, inteligência e informação para o setor de energia, é não emitir opinião, mas sim dar o ferramental para cada profissional fazer sua análise. E é esse legado que você deixa aqui na Megawatt. Bom, a partir de dezembro, você segue para um novo desafio aqui no Grupo Comerc e eu sigo aqui na Megawatt liderando toda a equipe.
O e-mail Fale com as Presidentes deixará saudades. Que venha 2022 com uma comunidade ainda maior de apaixonados por energia. Obrigada por toda a contribuição, Ana, e a gente se encontra aí em muitas conversas sobre energia. Parabéns, Ana, pela trajetória na Megawatt. A equipe EVEX deseja muito sucesso nas suas novas funções na Comerc Energia. E eu não sei se Larissa está presente na sala e gostaria de dar uma palavrinha. Sim, estou aqui, Caio. Obrigada. Estamos aqui, eu queria dizer, Lucas e eu, representando toda a equipe da Megawatt, né, Lucas? Para agradecer aqui, fazer essa... É muito importante os rituais de despedida. Que bom que eu e a Ana tivemos a chance de fazer um com um abraço presencial há uma semana, mais ou menos. E agora poder marcar essa passagem aqui tão especial no IVEX, né, Ana? Quando a gente até escolheu a data, né, a gente nem sabia, né, ainda dessa nova função, dessa nova posição, e coincidiu, então, efetivamente, no minicurso ser o meu último compromisso como Megawatt, né, e eu fico muito feliz porque eu encerro com esse último compromisso numa atividade muito ligada ao propósito da Megawatt, que é educar, né, sobre o tema energia. Então, foi tudo sincronizado, eu acredito muito nisso e eu estou emocionada. Então, obrigada a você, Larissa. Eu acho que a gente compartilhou as nossas atividades muito bem. Somos, sim, um exemplo de liderança, eu acho que a gente tem que falar isso. E fico feliz de ainda estar no grupo, de integrar o grupo, de apoiar nesse novo momento, muito importante para a Comerc, e feliz de deixar o legado aí na Megawatt, e que certamente serei uma usuária muito fiel e muito provocadora aí de temas para serem avaliados. Olha, eu me arrepiei aqui, eu confesso, viu, Ana? Mas, realmente, o legado que você deixa na Megawatt é um negócio muito, muito legal. Assim, acho que não tem uma pessoa dentro da organização que não tenha aprendido demais com você. Então, certamente, você deixou um legado assim, muito positivo, e a gente também está em boas mãos aí com a Lari e com todo o restante aí do time Megawatt. Isso eu tenho certeza. Que bom podemos fazer essa transição aqui, Caio. De novo, obrigada pelo espaço. E aí, semana que vem, a Ana vai poder passar rapidinho, rever aqui. A gente fazer essa transição pessoal também. Obrigada a todos. E a gente é como Megawatt, desde o ano passado, grandes entusiastas aqui do IVEX. Que simbólico para a gente também fazer essa transição aqui, né, Ana? É muito simbólico mesmo, como eu comentei, né? O sincronismo das coisas, né? Exatamente, a gente fecha. Obrigada, foi emocionante. Também me emocionei vendo o vídeo na primeira vez, eu tive que liberar o vídeo e assistir antes, então que bonito a gente poder ter vivido esses 2 anos nessa liderança mesmo, e acho que na generosidade que a gente pôde fazer essa complementariedade dos perfis, e a gente sai melhor as duas. Que bom, vamos em frente. Vamos, em frente para com você. sucesso. Obrigada, para nós. Obrigado, Ana. Obrigado, Larissa. Obrigado também, Lucas. Eu não sei se a Ana quer fazer algumas considerações finais sobre o tema, se já terminou mesmo do minicurso. Como é que fica aí? O Lucas também, se quiser fazer mais algum comentário, por favor, fique à vontade. De minha parte, fico à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo já não estando a partir de amanhã mais na Megawatt, também fico à disposição para conversar sobre o mercado, algo que eu gosto muito, né? Como eu, assim, já estou há mais de 20 anos no setor, e a gente brinca que quem entra no setor tem a picada do bichinho da energia, né? Não sai mais. Então, fico à disposição para conversar, trocar ideia, e para melhorar sempre o nosso setor. Tá bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Lucas. E obrigado, Larissa, mais uma vez, por todo o suporte e apoio
Desejo muito sucesso para todas vocês. Muito bem. Amanhã estou de volta, hein, Caio? 11 Amanhã, sim. Temos bom? encontro marcado sobre o mercado livre de Sim. energia. Estarei com o meu uniforme do IVEX amanhã, tá bom? Tá bem. Obrigado. Boa Tchau, tarde. obrigada. Tchau, Boa tarde. tchau. Tchau. Pessoal que está na sala, os participantes, a gente vai continuar nessa sala. Vamos fazer só um breve intervalo de 10 minutos. Nós, em seguida, teremos as apresentações dos melhores autores desta edição do EVEX, da Call for Papers and Projects. Nós teremos a primeira sessão hoje, nesta mesma sala. Vamos só fazer um breve intervalo. Devemos retomar daqui a 10 minutos, com a moderação de Priscila Vasconcelos. E é isso. Vejo vocês daqui a pouco.